Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online, como sempre, para abençoar você com a palavra de Deus. Palavra que é pura, como diz Provérbios, capítulo 30, versículo 5. E nós convidamos você para iniciarmos esse momento, pedindo a graça de Deus, a sabedoria do Pai Eterno, para que Ele nos oriente, para que Ele nos abençoe. Fiquemos de pé, pastor Wagner, orando ao Senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai bendito, Pai eterno e santo, ó Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede, de mais uma vez estar em torno da Tua palavra, Senhor da glória. Continua abençoando o Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Osiel, que irá ministrar a Tua palavra. Abençoa, Pai amado, poderosamente, continua usando o Teu servo, como o Senhor tem usado das outras vezes. Pai bendito, abençoa também cada um de nós, meu Pai, professor, superintendente, irmão, pastor, auxiliar, que irá estar aprendendo da Tua palavra. Abre a nossa mente, Pai, em nome do Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra. Pai bendito, continua conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui na penúltima lição, não é isso? Semana que vem estaremos encerrando a lição comentada aí pelo pastor José Gonçalves, de Água Branca, né? Piauí, Água Branca, Piauí, não é isso? Eu já estive lá pregando na igreja dele, é uma bênção. Então aqui o tema de hoje é quando Deus se revela ao homem, ok? Quando Deus se revela ao homem. Nós já falamos aqui que a revelação, ela se trata de um aspecto sobrenatural, porque isso se dá pela fé. E dentro do campo da teologia nós temos a revelação geral, que todas as obras teológicas abordam isso, revelação geral, e a revelação especial. Na revelação geral, nós temos a manifestação de Deus pela natureza, nós temos a manifestação de Deus no cosmos, no universo, mostrando o seu poder criador, a beleza, a organização e assim por diante. E nós temos a revelação especial. Essa revelação especial, ela se dá em último lugar através de Cristo Jesus, como está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Então, você tem uma revelação geral e você tem uma revelação especial. Ambas visam conduzir o homem sempre a conhecer e a estar mais próximo de Deus. É claro que na revelação geral, você pode ter a impressão do Deus Criador, do Deus Santo, do Deus maravilhoso, do Deus que criou o mundo de modo sábio, perfeito e inteligente. E na revelação específica, direta, você tem o Deus que se revela em carne, como está em João 14, como está em Mateus 1, 22, 23, que é o Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Então, nós vamos tratar sobre esse tema. Mas isto aqui está dentro do campo da fé, ok? Compreender essa revelação aqui, nos dois níveis, é necessário ter fé. Se você não tiver fé em Deus e a orientação da palavra, você corre o risco de adorar a natureza, de adorar a terra e assim por diante. Então, o propósito aqui é tratar da revelação à luz da Bíblia, a palavra de Deus. E a lição, ela, além de tratar sobre esse tema, ela fala sobre a revelação de um Deus pessoal, a revelação de um Deus sábio e a revelação de um Deus poderoso e justo. Pessoal, porque nós sabemos que Deus não é uma força, Deus não é uma ideia, Deus não é a criação, Deus é uma pessoa com capacidade de se comunicar conosco, como nós podemos ver na própria palavra de Deus. E no ponto 2, a revelação de um Deus sábio. Quando você olha para o universo, você compreende, nas vias de Tomás de Aquino, ele abordou sobre essas questões. Lembrando que Tomás de Aquino teve opositores contra a sua ideia, porque diz que ele bebeu quase tudo de Aristóteles, ok?
mas ele tentou levar isso para o viés da explicação de Deus, da revelação, pelo lado da razão, do viés da capacidade humana, ok? Então você tem, em terceiro lugar, a revelação de um Deus poderoso e justo. É sobre esse ponto, ou sobre essa temática, que a lição, o pastor José Gonçalves, em forma de esboço, ele abordou esses 3 pontos. Mas a lição, ela está sendo extraída de 4 capítulos, ok? Vou colocar aqui capítulo 38, 39, 40, não é isso? E 41, ok? Então, esses são os 4 capítulos que o pastor usou, e aí ele tirou pequenas passagens, perícopes, para abarcar esse assunto, ok? Então, para você compreender melhor, que a lição é resumida, você vai ler o capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 e o capítulo 41. Mas aqui, nós estaremos falando sobre esses 3 pontos, baseado nesses capítulos aqui. Nosso objetivo é levar você para a Bíblia, e você vai fazer a sua análise e comparações com outros textos bíblicos. É assim que se faz a hermenêutica, ok? Então, a primeira coisa é que na introdução, o autor, ele diz agora que Deus quebra o silêncio e fala com Jó. Ele responde a Jó, só que ele não vai responder da forma que Jó pensava e da forma que Deus, como ele queria, ok? Então nós podemos analisar nesse primeiro ponto a revelação de um Deus pessoal. Você tem no verso, subponto 1, um Deus que tem voz, subponto 2, a poderosa manifestação de Deus, e no subponto 3, o Deus que está presente, ok? Muito bem, vamos começar aqui. Primeiramente, o que nós temos no capítulo 38? Você tem agora o desafio de Deus para Jó. Jó não estava questionando, Jó não disse que com a justiça dele ele queria estar perante o Todo-Poderoso. Então agora vai acontecer o desafio divino. Deus mesmo, ele vai desafiar a Jó. E Deus vai desafiar a Jó não dentro de um campo etéreo, desconhecido. Deus vai desafiar a Jó dentro de um universo, de um mundo que o próprio Jó conhece. Veja bem, Deus não trata conosco na quintessência ou na superioridade que nós não conhecemos. Deus trata conosco dentro do nível que nós compreendemos. Isso é tão lindo. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, em João capítulo 3, só para vocês terem uma ideia, como é que Deus trata com o homem, trata conosco. João capítulo 3, vamos lá, pastor Wagner, e aí ele diz assim, Jesus falando para Nicodemos, verso, eu estou no 2, espera aí, só um minuto, muito bem, verso 12, se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Estão vendo? Então Jesus, quando conversava com as pessoas, ele não trouxe o céu na sua essência para a terra, mas ele usava coisas da terra para explicar o céu. Deus vai desafiar Jó, e ele vai tratar com Jó com coisas daqui, ele não vai trazer de lá. É assim que Deus trata conosco. Então, esse capítulo 38, você tem agora um desafio de Deus para Jó. Então, Jó, você acha que é justo? Você acha que eu não estou coordenando bem? Você acha que você tem direito? Inclusive, queridos, se nós analisarmos aí Jó, nesse capítulo 38, vocês podem observar que o verso 2 começa dizendo assim. Leia aí o verso 2 do capítulo 38. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então agora Deus diz, quem és tu, Jó, que queres discutir comigo, queres questionar a minha autoridade, os meus conselhos, os meus projetos? Quem és tu?
Então ele começa dessa forma com Jó. E o interessante é que, vamos ver Isaías 45, verso 9. 45, verso 9, como é que diz? Ai daquele que contende com seu Criador. Isso. Caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ele diz, o caco dos cacos. Pronto, aí você tem xeres. Essa palavra xeres no hebraico, ela fala de assim, uma louça, ou um vaso de barro, mas aí ele está falando de caco. Esse xeres está falando de caco. Então, como é que um ser humano que é simplesmente um caco aos olhos de Deus, quer questionar os conselhos de Deus? Quer questionar a sabedoria de Deus? Então aqui nós vamos começar com esse desafio. E a primeira coisa que nós vamos atentar para esse capítulo, como nós estamos lendo aqui, nessa passagem bíblica, é o versículo 1 a 3. Primeiro nós temos aqui, de verso 1 a 3, ok? Vamos lá. Nós temos uma teofania, vou colocar bem aqui, ó. Ok? Teo, vocês já sabem, é Deus. E a outra palavra, manifestação. Aqui você pode analisar, começa aí, verso 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, Isso. e disse: quem é este? Pronto, só aí. Depois disto, o Senhor se apresentou numa ou tempestade. A palavra no hebraico pode ser redemoinho, pode ser tempestade. Então, Deus aqui você tem a forma dramática para esse desafio, e Deus se manifesta desse modo poderoso. Ele se manifesta nessa tempestade, nesse redemoinho, para fazer esse desafio para Jó. Então você tem aqui, em primeiro lugar, a teofania, Deus se manifestando. Vamos ler aí a palavra de Deus em Salmo 18, verso 7. Salmo 18, 7. E depois estaremos lendo Ezequiel 1, 4. Vamos lá. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Muito bem. Ezequiel 1, 4. Depois o verso 28. Ezequiel 1, 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, Isso. que saía dentre o fogo. 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Isso, agora nós vamos ler Zacarias 4, 9. Aliás, 9, 14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Pronto, então preste bem atenção, desse verso 1 até o verso 3, você tem a teofania, essa forma de Deus dramaticamente, no vento, no fogo, no ar, em uma nuvem. É assim que você vê como era que Deus se manifestava. O escritor aos Hebreus diz que Deus se manifestou de muitas formas, de muitas maneiras ou modos, mas nesses últimos dias se revela pelo Filho. Então essa teofania, essa manifestação de Deus de modo dramático, ela tem o seu ápice em Cristo. Cristo agora é a revelação perfeita. É por isso que hoje não se tem mais essa ideia do Sinai fumegando, entenderam? É por isso que hoje não se tem mais a ideia de Deus aparecer numa nuvem. Esse negócio aí que vocês veem, que alguns contemplam, olha, parece que é Jesus, nada. Toda essa forma Jesus lá na teofania foi manifestado. Não tem mais necessidade. Vocês entenderam? Lá no Velho Testamento, Deus se manifestou, Hebreus capítulo 1, verso 1, primeiro em diante.
Lá no Velho Testamento, Deus se manifestou pelo fogo, pela tempestade, pelo vento. Deus se manifestava na nuvem, na glória, em revelações, em visões. Mas quando Jesus Cristo veio, concretizou-se a revelação perfeita. Então não há mais necessidade disso. A revelação perfeita foi Cristo, e tudo que Ele quis está na sua palavra. Então pronto, nós não precisamos mais disso. Mas aqui você vai ver que Deus vai fazer esse desafio, e tem-se esse aspecto da teofania, dessa manifestação dramática do Todo-Poderoso. A segunda coisa nesse capítulo 38 é o teste da sabedoria. Jó, você não é sábio? Eu disse que Deus vai tratar com o homem naquilo que ele conhece. E havia uma luta naquela época chamada a luta do cinturão, que eram dois guerreiros lutando, e um tomava o cinto do outro e colocava, e vice-versa. E aí é por isso que quando você lê o verso 3, como é que diz? Verso 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Pronto. Então havia essa luta, e Deus vai usar essa figura, o teste da sabedoria, está aí presente como, eu coloquei aqui, dessa luta. O conceito de sabedoria no Velho Testamento incluía esse aspecto desse talento, dessa arte, dessa capacidade, entendeu? Então aqui você vê que Deus vai chamar Jó para um desafio, e nesse desafio ele vai no campo humano desafiar esse homem a compreender a sua insondável sabedoria. E Deus não vai lá levar Jó para o céu. Deus não vai levar, porque hoje tem gente que diz que quando Deus quer revelar, ele leva ele para o inferno, leva ele para o céu. Não, Deus levou só para a natureza. Coisa linda, vocês estão vendo como é a Bíblia? Tem muita gente que inventa história. Não, Deus pegou Jó e levou ele para o campo daquilo que Jó conhecia, que Jó via, mas que ele não tinha a percepção daquilo em que a sabedoria de Deus se revelava. Isso é interessante aqui, porque agora Deus vai chamar ele para essa insondável sabedoria. E o que acontece? Aonde é que está a sabedoria de Deus? Em toda a sua criação. E Jó não tinha percebido isso. Em toda a sua criação estava a sabedoria de Deus. Olha, se vocês analisarem, vamos lá, pastor Wagner. A sabedoria de Deus estava na terra, estava no céu, estava no reino animal, e assim por diante. Vamos só ler aí o verso 4 em diante, 21. 4 e 21, não vamos ler todo porque não vai dar tempo. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha. Faze-me saber se tens inteligência. Pronto, olha para cá. Quer saber quem é o teu Deus e como você não é nada? Onde é que tu estava quando Deus começou a colocar os alicerces da terra, as colunas da terra? Cadê você? Deus está perguntando, você não é sábio? Você não tem experiência? Você não é o bam? Mas só me diga, onde é que tu estava? Vai, negócio sério. A gente pega lá os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, não é isso? E você tem também o Protágoras de Abdera, Heráclito, o filósofo do Viacê, não é? Você tem vários pré-socráticos que buscam uma resposta para saber como foi que surgiu a terra, né? Um dizia, não, a terra veio da água, porque tem água na terra, tem água na laranja, tem água no corpo humano. Não, a terra é um constante viacê, não é assim? A terra é como um fogo, e cada um lutou para dar uma explicação. Até hoje eles morreram e não sabem de nada. Mas o negócio é sério. Aí tem gente aí que quer saber, quer ser um sabichão. Um aluno chegou para o mestre dele e disse, doutor, eu acredito que agora com as aulas que eu tive, eu estou preparado para ir para o mundo, sair pelo mundo afora. Aí o mestre olhou para ele e disse, você acha que você está preparado para sair para o mundo? Ele disse, estou. Ele disse, eu acho que não, você não sabe nem o caminho da sua casa. Ele disse, não, doutor, eu sei. Ele disse, onde é que você mora? Ele disse, eu moro na rua tal. E onde fica a rua tal? Fica no bairro tal, na cidade tal. Aonde fica a cidade tal? Fica no estado tal. Onde fica o estado tal? Fica no país tal. E onde fica o país tal? Fica no continente tal. E onde fica o continente tal? Ele disse, fica no planeta Terra. E onde fica o planeta Terra? Aí ele começou a gaguejar. Ele disse, tu não sabe nem onde mora e já quer ser mestre?
Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jó pensava que a bagagezinha dele, o conhecimentozinho dele, aquilo que ele sabia, a experiência dele, era tudo. Tem um bocado de gente pensando isso, pensando que a coisinha que ele sabe, se orgulha. Nem eu e nem você sabemos de nada. Nem eu e nem você. Aí Deus pergunta: onde é que tu estava? Quando eu estava começando a terra. Pronto, aí desmontou o homem todinho, entendeu? Era o Sócrates, ele tinha esse método dessa desconstrução maiêutica, não era isso? Ele tinha esse método. Aí pronto, ele conversava com as pessoas dessa forma. Então onde é que tu estavas quando eu comecei a colocar os alicerces da terra? Prossegue aí. Versículo 5: quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Isso, vamos aos céus, verso 22. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? 38 agora. Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa? Isso. Ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Isso. Quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas? Olha para cá. Se alguém perguntasse: pastor Zéu, explica Deus para nós, como é que Deus existe? Isso os teólogos fazem, os teólogos, os filósofos. Aí como é Deus? Eles eram assim: Deus é um ser transcendente, Deus, ao mesmo tempo ele é imanente, ele é um ser. Nós podemos analisar o aspecto ontológico de Deus. Aí pronto, aí Deus pergunta: Jó, olha Deus se revelando para Jó: onde é que tu estava quando eu botei os alicerces da terra? Onde era que tu estava quando eu criei os animais? Quem é que coloca comida para os animais? Me diz, tu sabe onde é que estão os tesouros da terra? Tu sabe quem colocou lá? Então o desafio de Deus começa para mostrar a sua insondável sabedoria. Por isso que Paulo diz: profundidade. É isso? Porque olha, Deus vai mostrar a glória dele só na natureza. Deus não trouxe fogo para Jó, Deus não trouxe trovões, Deus não trouxe... Não, ele só disse assim: onde é que tu estavas? Onde tu estavas quando eu coloquei os alicerces? E quem é que controla os animais? Me diz. Quem é que dá comida para eles? E Jesus falou isso em Mateus 6. Então, a terra, o céu, limite do mar, limite da terra, a extensão da terra, a medição da terra, tudo Deus fez, e Jó não sabia de nada. Jó não sabia de nada. Vê o verso 30 aí. Verso 30. Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Isso. Olha para cá agora. A segunda coisa que você vai ver aqui é que Deus pergunta. Vê o verso 4. Verso 4. Onde estava tu quando... Tá aí. Onde estavas? Pronto, olha para cá. Vamos colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Tempo. Homem. Onde estavas tu? O homem vive dentro de um tempo. O homem vive dentro de um espaço. Era isso que eu queria. Tempo, espaço. Olha aqui, ó. O homem vive dentro de um tempo, o homem vive dentro de um espaço. Não é assim? O homem tem essas duas coisas. O que é que o homem tem? E o que mais? Vamos lá, de que o homem tem? Tempo e o que mais? E espaço. Esse tempo aqui foi dado por Deus, está lá em Eclesiastes. Ele tem um espaço onde ele constrói sua sabedoria, aonde ele constrói sua existência humana. Descartes vai dizer: ego cogito, penso logo. Mas esse existir depende do existir existencial histórico. O homem está dentro de um espaço. Mas esse homem que está dentro de um espaço, Deus está mostrando para ele: tu não é nada.
Porque Deus, Ele é atemporal. Eita, rapaz. Ele é atemporal. Estão vendo aqui? Deus é o quê? É atemporal. Mas o homem está onde? No tempo? No tempo? Aonde? Então pronto. Se ele está no tempo, ele é limitado. Se ele está no espaço, ele é limitado. O homem não vai para o céu na hora que quer. O homem não desce para a terra na hora que quer. Ele tem um espaço dele. E é nesse espaço que ele constrói o que é chamado de processo histórico, que Marx vai falar disso. Nesse processo histórico, se você pegar os três grandes socialistas, você pegar Dewey, se você pegar Marx, e se você pegar esses homens, eles vão tratar isso aqui, sabe como? Dentro de um espaço, que os empiristas vão tentar explicar isso aqui muito bem. Os empiristas ingleses, eles vão tratar disso aqui. Você pega um John Locke, ele diz o seguinte: não, o homem vem para essa terra como um papel em branco. Então ele vai com o tempo dele, dentro de um espaço, ele vai fazendo a construção da sua vida. Sabe o que Deus estava dizendo? Jó, tu vive dentro de um tempo que eu criei. Você vive dentro de um espaço que eu criei. Tu não sabe de nada. A tua construção é só esse tempinho. E a Bíblia diz que o tempo de vida do homem normal, qual é o tempo de vida do homem normal? Hein? 70 anos. O que restar disso é canseira, e ele alcança mais até 80 por causa da robustez, do vigor. Então perceba que o Deus chega para Jó e diz: Jó, teu espaço é limitado. Olha para cá, irmão, não te orgulhe de nada. Não fobe com nada. Eu conheço aí pessoas que são de alto nível intelectual, estudaram nas melhores escolas, hoje não sabe de nada. Se você for nesses hospitais, como é o nome? Que aqui tem o Rui Palhano, como é o nome ali? Nessas clínicas, essas clínicas psiquiátricas, vocês vão ver lá pessoas de alto nível intelectual, que estão loucas, que perderam a noção de espaço e de tempo. Então olha para o teu Deus é atemporal, e Ele te coloca dentro do tempo. É por isso que a Bíblia diz: tudo tem o seu e tem o seu espaço. Deus, Ele dá um espaço de vida para nós, Ele dá o teu espaço da tua construção, mas saiba que tudo isso aqui, sem Deus não vale nada. E Deus estava dizendo para Jó, sabe o que Deus estava dizendo? Onde é que tu estavas? Só para tu saber que tu não é nada, onde tu estavas? Teu espaço é isso aqui, Jó, tu não tem nada. Deus está mostrando isso, e o conhecimento dele era um conhecimento ilimitado. Jó vai saber alguma coisa do tempo, porque os seus ancestrais vão falar alguma coisa do tempo. Ele vai saber alguma coisa do espaço, porque essa construção é sociológica. Sim ou não? Essa construção, ela é sociológica. Nós somos produtos da nossa vivência humana. Não é assim? Então pronto, acabou isso aqui. Aí, pronto, e a gente termina a vida com 70 anos, com incógnitas. A gente termina a vida sem soluções de problemas. A gente termina a vida sem saber, na verdade, o que é a vida. Sabe de uma coisa? Te apega a Deus. Te volta para Deus. É isso que Deus estava dizendo para Jó. Estava deixando claro para ele, ok? Observe que Deus diz para Jó que Jó não sabia nem como era que a terra tinha sido formada, estabelecida. Vê aí o 38. 4, vê o 7, nós lemos o 4. 7. Sim. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso. Lê do 5 a 7. 5 a 7. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ó. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Pronto. Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Pronto, tá bom, bem. Então veja bem, medidas da terra, bases da terra, Jó não sabia. Jó não sabia nem como o mar tinha sido encerrado. Lê o verso 8, 11. Ou quem encerrou o mar com portas, Isso. quando transbordou e saiu da madre. Eita!
Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedura. Olha para cá, tá bom, pastor. Aí os irmãos vão ler em casa, 8-11. Aqui está o mar. Digamos aqui, olha, eu vou colocar aqui, eu não sou bom de desenho, mas aqui, ó, aqui está o mar, não é? Aqui, pronto, está o mar. Aqui tem a praia. Aqui está a areia, não é assim? O mar, Deus colocou a porta nele. Ele só vai aonde Deus? Mas por que que o mar está ultrapassando? Ele está enchendo cidade? É diferente. Deus estabeleceu o limite. O homem é que está ultrapassando os limites estabelecidos. Ele quer construir casas na beira da praia, querem construir cidade perto do mar. Quando vem alguma mudança, aí diz assim: olha, é porque o mar está rompendo. Não, senhor. É o homem que não está obedecendo os limites. Mas Deus estabeleceu o limite. O mar só vai até onde Deus quer. E Jó sabia disso? Pronto, Jó não sabia disso. Jó não sabia disso. Quer ver mais? Os dias e os ciclos da terra. Jó sabia disso? Vamos ver aí, 12-15. Ou desde os teus dias, deste ordem a madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarraste nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como o barro sob o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Pronto, tá bom aí. Então preste bem atenção. Deus mostra, Deus provoca Jó, Deus chama Jó para um desafio dentro do próprio mundo de Jó. Irmãos, às vezes, tu está me fumando direitinho, irmão? Às vezes você pensa que Deus quer se revelar, é descendo fogo do céu, é mostrando. Às vezes Deus usa uma criança, às vezes Deus usa um livro, às vezes Deus usa uma frase, às vezes Deus usa algo que está bem aqui, você está vendo. Deus não trouxe fogo do céu, Deus não trouxe anjo, ele falou com Jó, mostrando que Deus estava ali. Está aí, olha, é o Deus que está presente. É o Deus que está presente. O pastor colocou aqui o El Shaddai, né? El, né? Esse prefixozinho, né? No hebraico. Ok? Você tem El, né? E aí aqui fala de Deus, né? Deus e etc e tal. É um prefixozinho para Deus. Aí tem Shaddai, El Shaddai ou Shaddai, Shod, que é peito, que é seio, entendeu? Você tem essa construção aqui. E o pastor Zé Gonçalves fala isso aqui, ó. O Deus que está presente, expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová. É claro que vocês sabem que depois do exílio babilônico, os judeus passaram a não pronunciar o nome de Deus, né? Vocês sabem disso, né? Quando essa questão do Yehová, né? Yehová, são essas três consoantes. Nós temos o Yod, nós temos o Re, nós temos o Vav, nós temos o Re novamente, ok? E aqui você tem, se a gente for transliterar, nós temos um H, nós temos um Y, nós temos um H, nós temos um V e nós temos um H novamente. Observe que ninguém vai ler isso aqui, mas essas vogais que foram pontuadas depois, colocadas pelos maçoréticos, essa expressão do Yehová, né, como muitos querem colocar, daí vem essas letras, essas vogais pontuadas no texto, elas foram dando a tonalidade até chegar a Jeová, porque na verdade não é Jeová. Aí uns falaram a aproximação de Yehová, e aí alguns colocaram Jeová, ok? Mas o mais correto é que eles não pronunciam nem Yehová, eles pronunciam Adonai, eles pronunciam o Eterno. Os judeus fazem assim. Mas o que nós queremos mostrar aqui é que esse El Shaddai, ok? O Deus Todo-Poderoso, eu expliquei aqui na nossa aula passada, ok? El Shaddai é esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem poder. Ele cria todas as coisas, e Deus mostra para Jó que Jó não sabe de nada. Jó não sabe os limites da terra, Jó não sabe quando ele colocou as bases, Jó não sabe o limite do mar, Jó não sabe de nada. E Deus diz: onde é que tu estavas quando eu colocava isso? Então perceba isso bem, vê aí o verso
38. Quando se funde o pó numa massa e se pega... 22, começa do 22, pastor Wagner. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, Isso. que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Pronto, tá bom. Vocês sabem quem é que tem um controle de tudo, o controle da terra, o controle de todas as coisas? É Deus. É por isso que quando você lê Gênesis 1, está escrito, no princípio criou. Então Deus criou o quê? Os céus e ele cria o quê? Tempo, e ele cria o quê? Então ele é fora disso. Se ele cria tempo e ele cria espaço, ele é fora de todas estas coisas. Então quem era Jó para questionar Deus? Quem é o caco? Xerém. Vou dizer, tu é só um xerém, meu irmão. Vocês sabem o que é xerém? O que é xerém? Xerém é o pozinho velho do arroz, né? Tu é só um xerém, que é xeres do hebraico. Tu é só um xeres, tu é um caquinho velho de uma louça que a gente vai cavar um buraco ou uma terra e encontra uns cacozinhos velho de louça. Tu é só isso, um cacozinho. Aí quem é tu para discutir? Tu não sabe nem a medida da terra. Tu não sabe nada, aí agora tu vai querer dizer que sabe de tudo. Questionar Deus. Observe que Deus está dizendo aqui para Jó, que Jó não tem conhecimento da terra em nada. Como é que ele queria acusar Deus de injusto? E Deus diz assim, olha, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria o tempo, ele cria o espaço, ele cria tudo. Deus controla todas as coisas. Então se Jó não sabia nada da terra, ele tinha capacidade para dominar a terra? Só quem tem capacidade para dominar a terra é Deus. Porque só quem conhece os fundamentos, a base, o tempo, as estações, os limites, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ô meu irmão, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Vamos ver aí, Gênesis 14, 18, vamos lá, 1, 14, 18. Eita glória a Deus. Vamos lá, vamos correr, porque nós temos muita coisa aqui. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Isso, eu vou perguntar aqui para vocês dois. Tem influência desse céu atmosférico, desse céu, por exemplo, lua, sol, eles têm influência na terra? Tem. O que a lua faz? Mexe com os mares, não é isso? E o que o sol faz? Tem os raios, que traz benefício, traz vitamina para o corpo, traz vida para a planta, traz oxigênio. Influencia ou não influencia? Então quem é o maior cientista do mundo que traz vitamina D? E o homem traz isso? Quem é que traz? Pronto. Deus está mostrando para Jó que ele é quem traz tudo e o homem não traz nada. Ei, olha para cá. Tu está me filmando aí direito, irmão? Eu quero dizer que tem pessoas, o agrônomo se orgulha. Eu me formei em agronomia na universidade. O que o agrônomo faz? Ele estuda o quê? Ele cria terra? Ele cria semente? Quem é que cria a terra? Quem é que dá a vida para a terra? Se a terra ela não está bem adubada, ele coloca um sal, o agrônomo ele coloca, não é assim que ele faz? É só isso. O agrônomo não faz mais nada. Aí a pessoa, ainda tem gente que é contra dízimo, que é contra contribuir. Deus te dá uma terra, você vai lá e aí planta, você não coloca um balde d'água, Deus manda chuva. As estações, que elas vão influenciar na plantação. Então Deus está dizendo, Jó, quem colocou tudo isso foi eu, a lua e o sol, para controlar tudo. Veja bem aí 38 de Jó. Eita, aqui é muita coisa, eu não tenho tempo, que aqui vai embora. Jó 38, vamos rapidinho, 26. Para chover sobre uma terra onde não há ninguém, no deserto em que não há gente. Ei, peraí. Por que Deus manda chover lá no deserto? Hein? Mas por que Deus manda chover lá? Eu quero perguntar aí aos doutores da teologia, aos hebraístas, por que Deus manda chover no deserto, se ninguém mora lá?
Aí é o quê? É o 27? 26. Vai, lê o 27. Para fartar a terra deserta Olha. e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Está aí a resposta. Para que Deus manda chover no deserto? Só a Bíblia diz. Você anda naqueles desertos tão grandes, vocês veem aí na televisão. Mas pastor, por que Deus faz isso aí? Está aí Deus mostrando para Jó. Lê o 28, aliás, o 33. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Tu sabe por que eu coloquei a lua? Tu sabe por que eu coloquei o sol? Só Deus, vai. O 34, né? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou... A meteorologia, ela só sabe que vai chover. Ela só sabe que tem chuva. Só prevê. Algum cientista disse: eu quero que chova. Diz. Aí Deus pergunta: tu pode dizer isso, Jó? Rapaz, Deus é Deus, irmão. Eita, tu pode dizer isso? Nunca. Nunca. Até um médico, quando ele pode ser o doutor mais especialista do mundo, quando ele vai operar alguém, ele diz: olha, é o seguinte, eu vou operar, a operação é de risco, e eu não sei como é que o corpo dele vai reagir, então eu não garanto. Eu estudei, aqui tem um anestesista, eu sou especialista, mas eu não posso dizer como é que o corpo reage. Só Deus. Eita. Assina esse termo, lê o 38. Eita, glória a Deus. Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros. Como é que ele diz? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros. Pronto, aí está aí. Então o que é que acontece? Lê o 27. Aliás, o 39, pastor Wagner, é o 39. Porventura caçarás tu a presa para a leoa? Isso. Ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Vai. Quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas? É o 26 e 27, né? Não, 39 e 40. Agora lê o 26 e 27. Para chover sobre uma terra... Não, já lemos isso aí, não já? Já lemos. Então já. Pronto, preste bem atenção. Ele falou aí, eu pergunto, será se o animal está no controle do homem? Tem animal aí que o homem nunca controla ele. É natural. Então Deus está dizendo isso aqui para Jó. Então primeiro, Deus fez esse desafio. Tu sabes isso? Onde é que tu estavas? Tu conheces os limites do mar? Tu sabes as profundezas da terra? Tu conheces o poder dos raios, dos ventos, dos trovões? Será se o homem tem capacidade para dominar todas as criaturas? Não. Inclusive hoje, há muitos animais marinhos e de selvas que os homens, os cientistas, biólogos não conhecem. Eita Deus, quase todo dia. Eita rapaz, eu estou aqui, mas a vontade é só de glorificar. É só de glorificar. Então, pronto, fechamos aqui o capítulo 38, não é isso? Vamos para o 39, fechamos aqui o 38. Agora, 39. O que você tem no capítulo 39? Primeiro você tem aqui o seguinte. Você tem aqui no capítulo 39 algumas criações de Deus que não estão no controle do homem. Vamos lá, pastor Wagner. Comece aí lendo 39, verso 5. 39, 1 a 4. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Isso. Ou consideraste as dores das servas? Vai. Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Olha para mim aqui. Vocês sabiam que tem animais como essas cabras monteses e outros mais, que estão no controle do homem? Elas parem, dão luz, elas nascem lá, tudo pela voz de Deus. Vocês sabiam que quem manda a cabra parir, a jumenta parir, é Deus? Vamos lá, Salmo 29. Eita, meus irmãos, é lá pelo verso 3. Deus é quem manda tudo. Deus é quem manda tudo. Isso. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Isso. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Pode ir. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Pode ir. A voz do Senhor quebra os cedros. É. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Isso. Ao Líbano e Sirion.
como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Isso. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Isso. A voz do Senhor faz parir as servas. Quem é que faz parir as servas? A voz do Senhor. Vai, diz mais. E desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Pronto. Deus é quem faz a cabra parir. Deus é quem treme o deserto. Deus é quem treme a terra. É a voz de Deus. E Jó não sabia de nada disso aí. Então, essa questão da natureza, a beleza da natureza, as pessoas filmam um animal parindo, tem aqueles biólogos que saem filmando tudo, a planta, o animal, ganhando até dinheiro com isso, que é coisa linda, mas tudo isso quem faz é Deus, tudo está no controle de Deus. Quer mais? Tem certos animais, na época de Jó, que não podia ser controlado pelo homem. Lê aí o verso 5 a 8. Quem despediu livre o jumento montês? Ué? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Está vendo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Ri-se do arruídos da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. Pronto, aí você quer mais? Você tem o avestruz e você tem um cavalo. O avestruz, na sua velocidade, ele zomba daqueles que estão correndo. E você tem um cavalo. Aí está tudo, lê bem aí, só para os irmãos ver o verso 19. Aliás, 13. 13. Bate alegre as asas o avestruz, Olha que tem aí. penas de cegonha. Pode ir. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. Agora lê o 25. Ao soar das buzinas diz eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Pronto, então você tem aqui animais que deixam a inteligência, a sabedoria do homem para trás. Deus estava dizendo isso para Jó. E também tem duas aves que a Bíblia fala que elas são aves de julgamento. Lê bem aí, só para você ter uma ideia. 26 ao 30. Depois Apocalipse 19, 17. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia aos teu mandado e põe no altar o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa seus olhos e avistam desde longe. Pronto, agora Apocalipse 19, 17. Essas aves aí, elas são vistas como aves que são chamadas para julgamento. 19, né? Apocalipse 19, 17. Vamos lá. Eita, rapaz. Tem quantos minutos aí, irmão? Vamos E encerrar. vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do véu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Pronto, estão vendo aí? Essas duas aves, elas sempre são vistas como aves de julgamento à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Isso é coisa linda, meu irmão, isso é coisa maravilhosa. E só para vocês terem uma ideia, aí o que vocês observaram? Vocês se lembram? Agora Deus está mostrando para Jó tanta sabedoria dele, tanta sabedoria dos seus amigos. Aí sabe o que Deus diz? Vocês não sabem, Aí agora nós vamos pegar só isso aqui para você. Lê lá, pastor Wagner. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Eita, coisa boa, vai lá. 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Jó, que pensava que era sábio, entendido com os seus amigos, Deus revelou sabedoria na sua criação. E Deus confundiu a sabedoria de Jó com a sua própria criação. É por isso que o pastor leu aí o que Paulo também diz. Deus apanha um homem na sua própria sabedoria. Então as coisas, eu coloco aqui, a sabedoria do homem envergonhada naquilo que o próprio Deus faz. Então você tem primeiramente um Deus que é pessoal,
como nós já falamos lá, no capítulo 1, falando do El Shaddai, falando do Deus que é poderoso. Nesse 2, você tem um capítulo 39, onde Deus revela a sabedoria e a revelação de um Deus poderoso e justo. E aí, vocês vão analisar, vamos finalizar citando isso, nesse capítulo 40 e o capítulo 41, ok? A primeira coisa, lê o verso 1 e o verso 2, do capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso a ensinar? Quem assim arguir a Deus que responda a estas coisas? Pronto, então Deus começa nesse capítulo dizendo assim: Jó, admita a tua derrota, tu não tem mais nada, admita. Aí quando você segue para o verso 3:5, vê aí, 3:5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Aleluia. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Duas coisas, Jó, depois que ele viu a sabedoria, a grandeza de Deus, todos os seus argumentos, seus silogismos, todas as suas ideias caíram por terra. E ele disse: eu não quero mais discutir contigo. Aleluia. Quem é tu, meu irmão, para discutir com Deus? Tem irmão que vai orar: Deus, por que está acontecendo isso? Nunca diga isso. Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, qual é o teu plano comigo nessa luta? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não discuta com Deus, não questione Deus. As pessoas que andam nisso são pobres de Bíblia, pobres de teologia e não sabem o que é a sinceridade. Jó, Deus desmontou a Jó, desconstruiu a Jó só com a natureza. Ele não precisou de grandes conhecimentos, ele só usou a natureza. Aí Jó diz: eu sou um vil. E Jó agora não quer se apresentar nem como príncipe. Vê aí, pastor, vai, capítulo 31, verso 37. O número dos meus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Está vendo? Então pronto. E agora sabe o que acontece? Jó, diante de tudo isso que Deus mostrou, ele deveria reconhecer a sua incapacidade racional. E ele não deveria ter criticado Deus, nem se apresentar como justo, como perfeito, porque ele não era nada. Ele não era nada. Vê aí o verso 6, 7, do 40. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Pronto. Agora Deus, nós vamos fazer o seguinte, vê aí o 8 a 14, verso 8. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a sua? Pronto. Sabe o que está acontecendo? Essa expressão braço como Deus é porque sempre na Bíblia essas linguagens são usadas para a compreensão humana. Quando se fala que Deus é pessoal, é que ele pode manter contato com as suas criaturas, ele fala, ele tem inteligência, ele não é uma força, ele não é uma energia. É nesse sentido que a palavra pessoa está sendo explicada. Mas nós não podemos explicar e nem perceber a Deus no seu aspecto antropológico, tendo perna, tendo mão, tendo braço. Isso aí está dentro do campo da nossa realidade física e humana. E Deus se comunica conosco dentro do nosso próprio universo. Ele usa a linguagem nossa, usando essa linguagem humana para que nós compreendamos. Não é que se esteja falando de perna, de braço. Quando a Bíblia fala de braço poderoso, é mostrando a ação salvadora de Deus, como Deus salvou a Israel, como Deus libertou a Israel. E aqui vocês podem observar agora que Deus fez isso porque Jó teve no início aquele princípio de achar que a justiça dele era perfeita, de que ele não tinha pecado, de que ele era um ser quase perfeito. E ele até questiona a questão de Deus sobre a forma em que o mundo estava sendo dirigido, governado. E nesse caso aí, Jó estava com um princípio de presunção, ele estava com um princípio de usurpação. Vê aí Gênesis 3:5. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está vendo? O Adão, o diabo disse para ele: vocês vão ser como Deus. E o Jó queria ser já tipo um pequeno Deus, explicando as coisas. Por que Deus não faz assim? Por que Deus... Irmão, deixa Deus, tu não é nada. Antes de você existir, Deus já era. Ele é. Então quem é você para querer acrescentar ou dar conselho para Deus? Lê bem Salmo 82, verso 6. Só para vocês terem uma ideia. Salmo 82, 6. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Pronto. Vocês sabiam que a pior coisa é um homem ser Deus, querer ser Deus, porque é um Deus que não pode fazer nada. O nosso Deus, que é Deus grande, ele faz tudo. Aí vê João capítulo 10, 34. Rapidinho aí. João 10, 34. Os pregadores da prosperidade diziam: vocês são deuses, vocês têm autoridade. Negativo, nunca pense isso. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Mas respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E é o que segue. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, olha aí, e a escritura não pode ser anulada. Na verdade, quando ele fala dessas pessoas não são deuses, era porque eles carregavam a palavra de Deus, não que eles fossem deuses, porque homem é homem, e esse homem morre. A Bíblia diz, o Salmo 86, 82, 6, vocês são deuses, mas como homens morrereis. Então Jó, ele teve esse princípio de presunção, de grandeza. Aí Deus vai mostrar que Jó não é nada. E aí lá naquele épico de Gilgamesh, eles vão tratar esse aspecto mitológico. Eu não vou entrar muito nele, porque nosso tempo já foi embora. Mas aqui, vocês observam que esses animais, tanto esse Behemoth como o Leviatã, Jacques Rousseau falou do Leviatã, né? Thomas Hobbes, isso, falou, ele falou isso, Thomas Hobbes falou do Leviatã, não é isso? Do Leviatã, que ele pegou essa figura da Bíblia, aquele monstro. Então há muita mitologia no Behemoth e também no Leviatã. Mas desde o século 17, esse Behemoth, ele passou a ser visto como hipopótamo, porque era difícil caçar o hipopótamo. E o Leviatã, ele passou a ser visto como um crocodilo, né? Pronto, ele passou a ser visto como esse que era o símbolo de um animal marinho ou uma fera, que levava para o aspecto mitológico, dizendo que era o deus do mar. Então tem muita mitologia nisso. Nós não vamos nos prender isso porque nos interessa. Aí sobre o hipopótamo também eles diziam que o hipopótamo era uma figura de um animal muito poderoso. Ishtar mandou um touro celeste e aí atacar, dentro dessa briga, atacar um ser. E aí vem essas questões mitológicas. O texto aqui, ele tem algumas nuances sobre os dois animais que fogem da atualidade. E aí, alguns chegaram a dizer que esse hipopótamo, o Leviatã, seriam figuras mitológicas, apontando para dragões e outras feras, e assim por diante. Mas vamos ficar mesmo só tratando o Behemoth como hipopótamo, e o Leviatã como um crocodilo. Pronto, só isso. O que aqui está figurado é que esses dois animais, ferozes, potentes, nós vamos ver aí, só para vocês, é o 41, ok? Versículo, pastor? Isso. A partir do primeiro, né? É. Poderás pescar com anzol o Leviatã? Isso. Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada. Está vendo? Não tem como. Então esses dois, esse crocodilo e esse Behemoth, eles eram essas figuras, ok? E aí muitos dizem que essa ideia zoológica deles, esse aspecto não pode ser encontrado aqui, mas eram usados como figuras para simbolizarem, às vezes até o rei. O certo é que Deus mostra aqui para nós que o Jó, nesses animais, esses dois animais foram criados, eram criaturas como o Jó foi criado, e o Jó não sabia nem dominar
essas criaturas. Estão vendo aí como é que Deus mostra a pequenez, a fragilidade do homem? Pronto, meu irmão. É por isso que você não pode questionar Deus, você não pode. Ele é sábio, ele é pessoal e ele é poderoso. Ele é quem controla tudo isso. E além disso, é dito aí que esse nosso Deus é o Deus justo, é o Deus todo-poderoso. Nós podemos analisar aqui, que eu coloco aqui só para vocês terem uma ideia, que Deus se refere, Jó, para mostrar aqui essa questão da fraqueza, dessa pequenez de Jó. E aí Jó, ele não tem nada. Só para vocês analisarem, esses dois animais, eles mostram, lê bem aí do Leviatã, só para vocês terem uma ideia. 1 e o 2, né? Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada. Estão vendo? E aí você pode depois chegar em casa, você pode ler do 15 em diante, e você vai ver que esse animal, ele foi criado e Jó não sabia lidar, e nem um ser humano lidar com ele. Ou seja, nessa particularidade aqui, Deus mostrou seu poder, e mostrou que é justo, mostrou que é sábio, e mostrou que é um Deus pessoal que se revela ao homem. É assim que nós vamos compreender. Jó se rendeu diante de Deus, que se revelou de uma maneira simples para Jó. Que Deus nos abençoe, que Ele te abençoe agora e para sempre. Amém. Pastor Wagner orando ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai bendito, Pai, te agradecemos, meu Pai, por essa excelente aula, Senhor. Deus continua nos abençoando, Pai, abençoando o teu povo, Pai, que nós possamos entender e reconhecer a tua grandeza, Pai, em cada feito, em cada coisa, dentro de nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, meu Pai, que estão nessa live, assistindo conosco. Abençoa poderosamente, meu Pai, lá onde eles estiverem, Pai, que eles possam sentir a tua grandeza, a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, abençoa cada um de nós, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.